Boa noite a todos os amigos e amigas. Antes de começar a palestra propriamente dita, eu recebi aqui sentado, enquanto nosso amigo falava, eu recebi uma inspiração de um amigo espiritual que se aproximou e segredou ao meu ouvido algo que eu dissesse a vocês e que eu tenho necessidade de dizer. Este amigo espiritual me disse que eu não deixasse de dizer esta mensagem. Ele pediu que eu recordasse para vocês o grande Francisco Cândido Xavier, o apóstolo da paz. Ele, numa obra belíssima, ele diz o seguinte: nenhum problema humano fica sem solução, especialmente quando a criatura ela tem paciência. Este amigo espiritual me solicitou que vocês refletissem e meditassem. Falta muito na nossa vida paciência. O tema que me foi solicitado falar é um tema que me desafiou. Ódio, vingança, raiva e mágoa. Ódio, vingança, raiva e mágoa. Esse tema, ele é um grande desafio, porque nesse tema está contido praticamente todas as dores da alma, as dores físicas, o sofrimento que nós adquirimos e que nós impusemos aos outros. Ódio, raiva, vingança e mágoa são os piores inimigos que a criatura humana pode ter ao seu lado no dia a dia. Eu pergunto com muito respeito, com extremo respeito a todos vocês: quem de nós, ao longo de nossas vidas, não nutrimos alguns ou todos na nossa existência? Quem de nós pode dizer que nunca teve raiva, nunca teve mágoa, nunca teve ódio e nunca teve desejo de vingança? Quem de nós pode dizer que está imune a esses sentimentos negativos, perniciosos e deletérios? Eu gostaria, até para começar amenizando um pouco esse tema que é peso pesado, esse fim de semana, preparando, pensando, refletindo, lendo, eu me deparei com uma história muito interessante. E essa história merece ser lida, é rápida,
para que vocês penetrassem na essência da verdade que essa história, numa comparação singela, é a história da cobra e do serrote. É muito interessante e vai fazer com que as pessoas reflitam muito, porque ela é extremamente verdadeira e ela é o que nós fazemos, é o que nós praticamos, é a forma como nós agimos muitas vezes na vida. Eu lerei rapidamente para vocês. Uma cobra entrou numa carpintaria e enquanto rastejava para o seu canto, ela passou por cima de um serrote, ferindo-se um pouco. No momento, a cobra virou-se e mordeu o serrote. E mordendo o serrote, feriu-se gravemente na boca. Então, a cobra, não compreendendo o que lhe estava a acontecer, e pensando que o serrote a atacava, decidiu enrolar-se em volta do serrote para sufocá-lo com todo o seu corpo, apertando-o com todas as suas forças. E aí, o que aconteceu? A cobra foi morta pelo serrote. Ela primeiro mordeu o serrote. Depois ela apertou o serrote com todo o seu corpo e a cobra morreu. Isto é o retrato, o espelho de muitas vidas, de muitos espíritos, de muitas pessoas. O que nós fazemos diariamente com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, malquerenças, ódios, brigas, desejos de vingança e vingança, consequências assassinas, consequências prejudiciais. Estragamos o nosso coração, o nosso aparelho digestivo, a nossa mente. Nós somos um corpo que é pura energia. O nosso corpo é energia, energia que vai se deteriorando, energia que vai se reduzindo com o passar dos dias, com o passar dos meses, dos anos. E o que ocorre, o que acontece com essa degradação que nós nos impomos através do ódio, da vingança, da mágoa? Nós vamos estragando pela aquisição das doenças psicossomáticas. Quem de nós não magoou alguém? E eu me lembro aqui de uma passagem também desse grande, nós, o Brasil inteiro, o mundo inteiro que o conhece, os que o conhecem, uma admiração impressionante por Francisco Cândido Xavier. Ele tem uma passagem que ele diz assim: às vezes nós recebemos ofensas que nos tocam fundo, mas muito pior é ser o ofensor. Magoar alguém é terrível. Quantas vezes em nossas vidas nós cometemos injustiças, nós magoamos alguém e vem o remorso. O remorso, o sentimento e a vontade de que aquilo passe, mas aquilo não passa. Nós só nos reconciliamos com a maldade quando nós conseguimos nos arrepender
quando nós sofremos por aquilo que fizemos e quando nós reparamos. Esse é o caminho de afastar de nós quando nós sentimos um sentimento baixo, um sentimento que nos reduz como criaturas humanas. Eu pergunto aos senhores e às senhoras, qual o sentido espiritual da nossa vinda, da nossa estada rápida aqui pela Terra? A doutrina espírita, os amigos espirituais que escrevem, que mandam mensagens, livros que são psicografados, eles nos trazem lições ético-morais, ensinamentos extraordinários. E nesses ensinamentos, eles nos dizem que o progresso e a evolução é a consequência lógica, compulsória, obrigatória da nossa passagem na Terra. Nós necessitamos evoluir, assim como o ar, como o oxigênio que nós respiramos. Não evoluir, estacionar, regredir, é como deixar de respirar. É a alma que não respira mais, porque nós simplesmente nos fechamos pelo egoísmo, pelo orgulho, pela indiferença. Nós simplesmente viramos as costas à destinação de luz que nos foi dada por Deus para todos nós. E quando nós deixamos de evoluir? Nós deixamos de evoluir quando as emoções negativas, quando as emoções deletérias, elas dominam o nosso ser. Quando eu tenho ódio de alguém, quando eu detesto uma pessoa, com razão ou sem razão, aliás, eu nunca terei razão, porque naquele momento em que eu odiar, que eu detestar, naquele momento, naquele instante, eu estou me declarando um prisioneiro. Eu sou prisioneiro de alguém que eu detesto, de alguém que eu odeio, e eu perco a liberdade. E eu perco aquilo que nós temos de mais valioso depois da vida, que é a liberdade. E uns até dizem com razão que a vida não vale a pena sem a liberdade. Como eu vou prender, me aprisionar, me agrilhoar a um sentimento de raiva, de ódio, a uma mágoa que não acaba muito, não acaba nunca? Eu não evoluo. E se eu não evoluo, eu sofro. Eu sofro e sofrerei. Eu transfiro aquele sentimento ruim, eu transfiro para mim, porque é um bumerangue que vai e volta e me atinge. E eu reconheço que há situações e há momentos na vida que é da natureza humana de todos nós. Por quê? Porque aqui nesta sala, pelo que eu sei, não há nenhum espírito perfeito. Se tiver,
que levante a mão está aqui por curiosidade. Não necessitaria estar aqui. Nós estamos aqui porque nós, no plano da terra, somos espíritos devedores. Nós temos débitos. Por isso que nós viemos à terra para melhorar, para aperfeiçoar. E qual a maneira que eu posso melhorar e me aperfeiçoar se não for pelo autocontrole? Se não for pela paciência, pela forma digna de viver. Às vezes, meus amigos e minhas amigas, às vezes, o silêncio é a resposta mais eloquente que nós podemos dar a alguém. Ao invés de uma raiva, de um ódio, de um desforço físico, de uma bofetada, de um tiro, de uma atitude que vai destruir e ser destruído ao mesmo tempo. Nós temos que ter aquilo que é uma das grandes qualidades humanas, que é saber respirar fundo e refletir. E quais são as armas, quais são os remédios que nós temos diariamente ao nosso lado? Está lá no Evangelho de Cristo: orai e vigiai. A oração não da boca, a oração não dos lábios, a oração do íntimo da alma, do mais profundo da alma, aquela oração em que você comunga com Jesus, às vezes, de uma forma figurada, comunga com Ele a mesma Eucaristia da dor. Muitas vezes, nós estamos atribulados, as dificuldades se multiplicam na nossa vida, é nas relações familiares, é nas relações profissionais, é na nossa vida em sociedade. Nós estamos carregados por problemas, por situações de toda ordem. Nós nos transformamos numa pessoa extremamente sensível, e uma palavra maldita, não maldita, uma palavra mal expressada, provoca uma reação de fúria, de raiva, de violência, de ódio, de rancor. E qual o resultado disso? Meus amigos, minhas amigas, nenhuma reação, nenhuma. Esta afirmação eu vos faço, mas com uma certeza, com a mais absoluta convicção do meu coração. Nenhuma resposta, nenhum sentimento nosso em que nós colocamos a raiva, o ódio, a mágoa e a vingança como solução, deu resultado. Não há resultado nenhum. Não há benefício nenhum. Para quem usa a arma infeliz do ódio, da mágoa. A
grande arma humana é entender que nós necessitamos colocar essas emoções em níveis que elas não nos machuquem. Eu não conheço ninguém que seja feliz. Não há uma pessoa que eu tenha conhecido, e eu desafio que alguém me mostre que alguém tem paz de espírito, que alguém consegue viver com tranquilidade, se dentro dele existe o ódio. Ela poderá ter doenças psicossomáticas. Não existe nenhum benefício em eu manter mágoas, às vezes por situações que são de importância pequena. Às vezes nos queixamos de familiares, da esposa, do esposo, da mãe, do pai, do irmão, e criamos ressentimentos. E esses ressentimentos, eles vão minando o nosso coração. Eles vão destruindo a nossa tranquilidade. Meus amigos, perdoar, às vezes, perdoar para uns em determinadas situações é muito difícil. Às vezes, nós somos atingidos na vida por situações gravíssimas e que nós não conseguimos perdoar, porque nós não conseguimos entender e compreender que o esquecimento, ele é fisiológico. O esquecimento, nós não esqueceremos nunca um agravo de profunda extensão. Nós nunca esqueceremos. Mas se nós tivermos a capacidade de perdoar, perdoar não quer dizer que eu tenha que obrigado conviver, viver, abraçar e beijar aquela pessoa que entrou na minha casa, roubou, feriu, matou um familiar. Mas o perdão, ele tem outra conotação. O perdão é deixar que aquele peso, é deixar que aquele horror que aconteceu comigo, o mundo espiritual se encarregará. Não serei eu que vou julgar. Espírito superior, ele tolera. Espírito inferior condena. Ninguém que faça o mal, ninguém que prejudique alguém, ninguém que tenha ódio, raiva, mágoa, rancor e que se vingue por alguma razão, ninguém deixará de ter o acerto de contas. O acerto de contas, ele, cedo ou tarde, ele bate a porta. Ele bate a porta. E baterá a porta de cada um de nós. Enquanto nós não nos despirmos do egoísmo, do orgulho, da vaidade,
dos sentimentos menores, enquanto nós não descarregarmos a nossa alma, o nosso coração, de todos esses sentimentos ruins, nenhum de nós terá paz. Nenhum de nós poderá andar no caminho do infinito e passará por muitas e dolorosas reencarnações. Saibam que toda a nossa vida, ela está sendo vista. O mundo espiritual sabe tudo o que praticamos, tudo o que fazemos de bem e de mal. E essa conta vai chegar. Nesta vida ou em vidas futuras. Portanto, o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de agir é que vai falar mais alto. E nesse momento, que é um momento decisivo das nossas vidas, nós temos que recorrer àquele que é a luz do mundo, aquele que é a luz do universo, aquele que se imolou por nós, aquele que no momento em que a dor mais funda o atingia, quando a coroa de espinhos já lhe tinha encravado na cabeça, aquele que estava pregado na cruz, aquele que estava fisicamente destruído com a mais selvagem de todas as torturas humanas, aquele espírito de luz mais perfeito do universo, sofrendo como homens, ele conseguiu erguer os olhos aos céus e dizer a Deus: perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E nós não perdoamos um irmão de sangue que comete uma contrariedade, um desaforo qualquer. Não perdoamos um colega de trabalho, machucamos pessoas, por qualquer coisa odiamos, somos raivosos. E achamos que isso passa. Não passa. Isso fica para sempre. Para sempre, até que nós tenhamos oportunidade de refletir, de sofrer com isto, de entender a situação, perdoar e reparar. Eu me despeço de vocês agora, mas pelo adiantado da hora, os 30 minutos que me é solicitado que fale, ficaria para uma outra ocasião. É uma história belíssima de um caso ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial, 1917, 18, e também em 1920 e 23, ocorrido na Turquia, no Império Otomano, no genocídio dos armênios. É um fato ocorrido verdadeiro, é um fato extraordinário, é um fato de um sofrimento inenarrável e de um gesto, de uma beleza, de uma grandiosidade divina. Quando tiver uma outra oportunidade, porque essa história ela demandaria mais uns 10 ou 15 minutos, e eu
creio ter tomado tempo suficiente da vossa paciência e da vossa atenção. Meus amigos, uma boa noite, com uma certeza e com uma súplica que eu faço de coração para coração. Afastemos o ódio. Fujamos da vingança. Passamos ao longe da mágoa, da raiva. E dê um grito dentro do coração e da alma de cada um e peçam a companhia da solução para todos os males do mundo. A única solução. Coloquemos um pouco de amor em nossas vidas. É o que eu peço com muito respeito e com muito carinho a todos vocês nesta noite, para mim, tão significativa e tão bela, que o bom destino me deu a felicidade de ter a atenção e o carinho de vocês.